Sim, é possível conquistar a cidadania italiana em até 2 anos. E para isso, eu nem preciso sair de casa, nem mesmo para enviar os documentos ou certidões necessários para o processo. Aliás, sabia que mesmo que você não tenha nenhum documento, ainda dá para realizar o pedido da cidadania italiana? A verdade é que só descobri como esse processo revolucionário funciona depois de vir trabalhar aqui na Cidadania For You. Então, se você também quer saber como conquistar a cidadania e quanto isso vai te custar, fica por aqui, porque já já você vai descobrir o que fazer para também chamar esse passaporte de seu. Meu nome é Lobato, eu sou especialista em cidadania europeia aqui na Cidadania For You. E antes de contar o passo a passo do processo da cidadania italiana, vou falar um pouco sobre a jornada de 2 pessoas que partiram em busca da dupla cidadania totalmente sozinhos. Isso mesmo, sem nenhum tipo de ajuda ou assessoria. Rafael e Rodrigo Genesini, os idealizadores e fundadores aqui da Cidadania For You. Bom, lá em meados de 2008, o Rafa e o Rô decidiram embarcar no sonho e entraram com um pedido de cidadania italiana. Mas esse sonho acabou se tornando um longo pesadelo, já que o processo levou cerca de 10 anos para ser concluído. Isso mesmo, apenas em 2018 que os dois foram reconhecidos como legítimos cidadãos da Itália. E para piorar, durante esse interminável tempo de espera, muita coisa aconteceu. Os dois quase caíram no famoso golpe da cidadania, viram muitas pessoas terem os sonhos destruídos por caírem em golpes. Bom, sofreram bastante com a falta de transparência e principalmente com a falta de informação de como proceder em cada etapa do processo. Enfim, foram 10 anos de muita espera e de muitos perrengues. E foi justamente essa dor que fez com que os dois irmãos pensassem em uma maneira de desburocratizar e revolucionar a forma de reconhecer a cidadania italiana. Como? Bom, guarda essa informação que daqui a pouco eu explico para você. Primeiro, vamos entender um pouco mais como funciona a atual lei de cidadania. A cidadania italiana é direito de descendentes de italianos, pessoas que se casaram com cidadãos italianos, estrangeiros que já moram na Itália por determinado tempo ou que a conquistaram por méritos especiais. Mas como no Brasil 15% da população tem algum vínculo ou origem italiana, vou focar apenas no processo realizado por meio da descendência. A boa notícia é que não há limite de gerações. Por exemplo, se o seu tataravô foi italiano, o dante causa, ou seja, o que transmite a cidadania, você tem direito à cidadania dele. Confirmado o direito, é necessário buscar os documentos. Em geral, para iniciar o processo é preciso ter em mãos todas as certidões, de nascimento, de casamento e de óbito. Esses documentos têm que ser do requerente da cidadania até o italiano. Bom, recentemente a Corte Suprema de Cassação da Itália esclareceu e reformou alguns entendimentos sobre a prova de filiação para a transmissão de cidadania italiana. Dessa maneira, outros documentos passam a ser aceitos para comprovar a ligação do requerente com o italiano. Aqui no canal da Cidadania For You tem um vídeo falando mais detalhes sobre essa mudança. Vou deixar o link aqui na descrição e aproveitar para te convidar para se inscrever aqui no canal da Cidadania For You. Será que dá para fazer essa pesquisa da documentação de forma independente? Sim, dá. Cada processo de cidadania é único, e as dificuldades que vão aparecer ao longo da jornada também são únicas. Por exemplo, há famílias que já possuem grande parte da documentação organizada e em mãos, e outras que precisaram de uma pesquisa genealógica para localizar as certidões, tanto aqui no Brasil como lá na Itália. O preço de uma pesquisa genealógica também pode variar de acordo com a quantidade de documentos que precisam ser encontrados. Lembre-se, cada processo é único, e todos esses pormenores também dependem de como tudo será realizado. Infelizmente, mesmo com toda a documentação em mãos, ainda não é recomendado dar entrada no processo de cidadania. Antes de enviar a documentação aos órgãos competentes, é preciso que elas passem por 3 procedimentos importantíssimos: retificação, tradução e apostilamento. A retificação nada mais é do que a correção de alguns possíveis erros presentes nas certidões, como nome, datas e locais. Tudo isso para que os documentos possam comprovar a ligação do requerente, a pessoa que está fazendo o pedido da cidadania, com o italiano que transmite o direito. E agora que você já sabe o que é retificação, vou te contar como funciona o princípio da anterioridade. Bom, esse princípio confere aos documentos mais antigos, quando divergente de outro emitido mais recente, a veracidade das informações dispostas. Ou seja, se houver informações diferentes entre as certidões de nascimento e casamento de uma pessoa, as informações da certidão mais antigas são consideradas a correta. E essa informação nos leva diretamente a uma das dicas mais importantes desse vídeo. Não se deve fazer a retificação de qualquer documento sem ter em mão todas as certidões de registro civil, principalmente as do italiano. Isso porque a pesquisa genealógica é a etapa que obrigatoriamente deve anteceder a das retificações. Já a tradução juramentada é a tradução de todos os documentos para o italiano. O serviço deve ser realizado por um profissional autorizado. Então já pode dispensar aquele seu primo que aprendeu italiano no Duolingo, viu?
E o apostilamento é a validação internacional de todos esses documentos. Vale lembrar que o tempo para tirar a cidadania italiana começa a ser contado ainda na fase inicial do processo, desde a procura e preparação de toda a documentação. Mas é a escolha da via que vai determinar se o seu processo demorará 10 anos ou mais, ou se será bem mais rápido. Documento em mãos, retificações, traduções e apostilamentos devidamente concluídos. Então é chegada a hora de decidir por qual via iniciar o processo da cidadania italiana. E aí, administrativa ou judicial? A diferença entre as duas são bem simples. A cidadania via administrativa não passa pelo Poder Judiciário italiano, correndo nos consulados no Brasil ou nos comunes, lá na Itália. Em tese, a cidadania administrativa não precisa do acompanhamento jurídico de um advogado especializado. Por outro lado, o tempo de espera é muito maior. Lembra do caso deles, né? A via judicial necessita de uma ajuda de um advogado especialista. O processo corre por meio de uma ação judicial, pedindo que os consulados respeitem um prazo máximo de convocação dos requerentes. Para isso, é preciso que o requerente assine uma procuração para que um advogado italiano possa o representar nas audiências. Acho que vale a pena lembrar um ponto importante aqui. Em 2023, houve a descentralização dos tribunais italianos. Essa medida ela foi tomada para não sobrecarregar o Tribunal de Roma, que até então era onde todos os processos de cidadania eram tramitados. Agora, os pedidos correm diretamente no comune de origem do italiano, ou seja, se o ascendente do requerente tiver nascido em Milão, o processo correrá lá. Se tudo estiver em ordem, assim que os documentos forem avaliados pelo comune, a data da audiência será marcada. Com todas as etapas anteriores realizadas com cuidado e dentro das exigências, é só esperar a decisão favorável do juiz designado a avaliar o pedido. Mas calma, caso o resultado não seja positivo, nada está perdido. O advogado contratado para tocar o seu caso ainda pode entrar com recurso. Assim que o pedido de cidadania for deferido, ainda há algumas coisas a serem feitas para que o mais novo cidadão da Itália possa ter, enfim, o passaporte. O cadastro e a atualização do ARI é um ato indispensável para a emissão e renovação do passaporte italiano. Assim, será necessário agendar uma entrevista de emissão no consulado italiano que atende a região do requerente. No dia da entrevista, é realizada a entrega da documentação necessária e o pagamento das taxas obrigatórias. Falando de tempo para emissão, saiba que cada consulado trabalha de forma diferente, tendo prazos distintos para a emissão do documento. Por exemplo, os consulados italianos de São Paulo e Belo Horizonte enviam o passaporte através dos correios, num prazo médio de 30 dias. Em contrapartida, outro já permite que o requerente possa levar o passaporte no mesmo dia da entrevista. Nessa altura das pesquisas, você já deve saber que é possível conquistar a cidadania italiana de forma independente, certo? E eu sei que essa possibilidade faz com que muitas pessoas fiquem em dúvida se devem ou não contar com a ajuda de uma assessoria especializada. O que não te contam por aí é que, independentemente da via escolhida para requerer a cidadania, em alguma etapa do processo será preciso contar com a ajuda de um profissional, seja para ajudar na procura ou retificação da documentação, ou mesmo para apoio jurídico, caso aconteça algum problema durante a jornada. Então, se o seu objetivo é a conquista da dupla cidadania, propõe o seguinte questionamento: você tem tempo e disposição e conhecimento para enfrentar todas as burocracias do processo de cidadania italiana? Se a resposta for sim, excelente! A conquista da cidadania italiana é uma ótima forma de se aproximar ainda mais das raízes da sua família. Garanto que essa jornada será repleta de muitas descobertas e emoções. Mas se sua resposta for não, considere contar com o serviço de uma assessoria especializada, como a Cidadania For You. Assim, cada etapa do seu processo será acompanhada por um profissional experiente e que sabe como proceder diante de qualquer desafio. Sem contar que as chances para que seu processo seja bem sucedido só aumentam. Bom, por fim, vamos falar de um dos tópicos mais importantes. Quanto custa tirar a cidadania italiana? Não sei se você lembra, mas lá no começo do vídeo disse algo muito importante e que todo descendente italiano que sonha em conquistar a sua cidadania deve sempre ter em mente. Cada processo de cidadania é único. Então, a precificação do processo depende de diversos fatores, como o local em que ele será feito, a documentação, quantidade de requerentes, entre outras coisas. Mas fazendo uma estimativa de mercado, posso dizer que o preço varia de 27 mil até 60 mil, apenas para um requerente, é claro. Bom, esses preços eles são apenas uma estimativa, como eu disse agora há pouco. Eu sei que se você ainda está aqui, se você ainda não abandonou esse vídeo, é porque também quer saber uma outra coisa. Como a Cidadania For You revolucionou o processo de cidadania italiana? Essa pergunta é ainda mais fácil de ser respondida por meio da tecnologia e da personalização no atendimento de cada cliente. Bom, a tecnologia ela facilita a comunicação dos nossos clientes com os especialistas da Cidadania For You e permite que cada um possa acompanhar o desenvolvimento do seu processo da palma da mão. Tudo por meio do app For You, nosso aplicativo exclusivo. Além disso, grande parte dos nossos serviços são automatizados, o que facilita o trabalho dos especialistas e diminui o tempo de execução para os processos dos nossos clientes. Aliás, se você quer saber mais sobre os diferenciais da Cidadania For You,
eu vou deixar um outro vídeo aqui na descrição. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Estamos sempre postando conteúdo sobre cidadania europeia e os melhores caminhos para conquistá-la. E no mais, até um próximo vídeo.